o povo estava ali sentindo uma opressão, porque Jesus havia falado essa palavra. E aí ele diz: olha, o profeta não tem honra na sua casa, o profeta não tem valor na sua própria casa. E ele diz: olha, por isso que Elias, dentre as viúvas que se encontravam em Israel, foi ajudar, operar uma lá em Sarepta. Da mesma forma, Eliseu, existia muitos outros leprosos, mas Eliseu pôde de curar um chamado Naamã. Todos os dois exemplos que eu dei são de pessoas gentílicas. O que eu quero dizer? Eu quero dizer, irmãos, que muitas vezes nós estamos dentro da congregação, mas Jesus está bem distante. Nós estamos dentro da igreja, mas não compreendemos a palavra do Senhor e Salvador da nossa vida. E aí, o povo se indigna com ele. Ele é arrastado para ser jogado de um precipício. E ele consegue esquivar-se e sair sorrateiramente. E poucos dias depois, nós encontramos a história dele curando um servo centurião. E logo em seguida, chegando no texto que nós acabamos de ler. Nesse texto, o texto começa a falar dizendo: olha, em um dia subsequente, Jesus estava numa cidade chamada Naim. Talvez se tivesse algum político hoje conhecendo a estrutura física de Naim, não ia querer estar lá, porque era uma cidade muito pequena, não valeria a pena estar naquela cidade. Mas Jesus foi, porque Jesus tinha um objetivo a realizar naquela cidade. E chega o texto dizendo no versículo 11: em um dia subsequente, em um dia como outro qualquer, em um dia após o outro, Jesus chegou naquela cidade para operar um grande milagre. Aleluia! Sabe por quê, irmãos? Porque num culto como esse, muitas vezes nós chegamos na igreja, muitas vezes nós participamos dos louvores, ouvimos a pregação, mas não entendemos o que Deus está falando ao nosso coração. Nós pensamos que estamos num culto como esse, como um outro qualquer. É apenas mais um domingo, é apenas mais um dia, é apenas mais uma pregação, mas é num dia como esse que Deus pode operar um milagre. Aquela mulher acordou depois dos 3 dias velando o corpo do seu filho, porque na cultura judaica eles velam 3 dias, porque eles acreditam que durante 3 dias o espírito ainda paira sobre o mesmo local do morto. Depois dos 3 dias, aquela mulher agora pega o seu filho junto com as carpideiras, junto com o flautista, junto com aquela multidão, e agora começa um cortejo fúnebre. E quando aquela mulher sai da cidade, se depara com o Senhor da glória, com o Ribanor Shel Olam, o Criador do universo. E quando Jesus olha para ela, Jesus olha para aquela mulher diferente. Por isso, irmãos, nunca venha para um culto pensando que é apenas mais um culto, porque a palavra de Deus diz: onde há 2 ou mais reunidos, o Senhor se faz presente. E onde Deus está, a igreja, o impossível acontece. Onde Deus está, a transformação, a salvação, a batismo, a renovo, porque o Senhor está neste lugar. Não pense que é um dia qualquer. Não pense que é um domingo qualquer. Hoje vai ser um domingo que vai marcar a história da tua vida.
qualquer. Aquela mulher não esperava o milagre que estava para acontecer. E diz o texto que ia com ela numerosa multidão, e Jesus estava com seus discípulos e numerosa multidão. No versículo 12, quando ele se aproximou da porta da cidade, eis que ele encontrou aquela viúva, seu filho e aquela numerosa multidão à porta da cidade. E aí eu quero falar um pouquinho, irmãos. O milagre só pode acontecer porque a porta da cidade estava aberta e ela pode ter um encontro com Deus. Enquanto a porta da cidade estava fechada, ela nem saía e nem Jesus entrava. Mas diz o texto que a porta da cidade estava aberta, e quando a porta da cidade está aberta, Deus pode operar um milagre. Glória! Muitas vezes nós fechamos o nosso coração, porque porta fechada, eu estou falando de coração, para tantas coisas, e abrimos o nosso coração muitas vezes para falar do irmão, muitas vezes para caluniar alguém, muitas vezes para, sem sabedoria, usar e emprestar a nossa língua para ofender alguém. E quando é para abrir a porta, para ter um coração contristado, um coração receptível à palavra de Deus, não se abre. Por isso que lá em Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus está batendo na porta de uma igreja. Não é de mim, é de igreja. E a porta daquela igreja estava fechada. Jesus por várias vezes bateu e continuava fechada. Mas diferente daquela situação, a porta daquela viúva estava aberta, glória a Deus. E quando porta, irmão, está aberta, quando Jesus encontra a porta aberta, ele opera milagre. A situação daquela mulher é muito difícil. Quem é mãe sabe o que é perder um filho. Quem é mãe sabe a dureza da perda de um filho. Aquela mulher só tinha um menino, e aquele menino foi crescendo. Ela circuncida aquele menino, educa aquele menino depois dos 3 anos, depois que ele para de amamentar o desmame. Dá toda a educação, todo o amor, todo o carinho, mas chega em um certo momento da sua vida que o seu esposo morre, e que agora ela tem que levar a carga daquele menino sozinha. E chega certo momento mais à frente que, não menos depois da morte do seu marido, agora ela vai ter que suportar a morte do seu filho. Imagina a situação daquela mulher, a dureza que aquela mulher estava passando. Com certeza aquela mulher fechou a porta da esperança, com certeza aquela mulher fechou a porta do seu casamento, a porta do seu lar. Ela fechou. Ela estava abatida, desanimada, sem esperança. E ser mulher naquela época, ainda mais viúva e sem filhos, não tem natureza. Porque quem provia o sustento dos filhos era o marido. E quando o marido morria, cabia ao primogênito sustentar a família. E o primogênito dela estava sendo levado por ela mesma. Ela não tinha direito à herança.
sem esperança. Mas a porta, olha, estava aberta. E quando a porta está aberta, há sempre uma esperança para Deus operar o milagre que você veio buscar hoje, meu filho. Enquanto a porta está aberta, há sempre esperança de Deus mudar o teu quadro. Quando a porta está aberta, há sempre esperança de Deus salvar o teu casamento. Quando a porta está aberta, há sempre a esperança de porta de emprego ser aberta. Quando a porta está aberta, a doença bate em revirada. Aleluia! Tem porta aberta aqui hoje. Glorifica o Senhor, igreja. Tem porta aberta hoje aqui. Deus veio hoje aqui para operar um milagre onde tem porta aberta. Aleluia. E chega